Olá, meu nome é Matheus Barroso Sacomã, sou professor da Unify, na cidade de Adamantina, aqui no interior de São Paulo. Também sou psicopedagogo, pedagogo e mestre em História pela Unesp. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Douglas Vilhena e também dizer que sinto muito lisonjeado em participar de um dia muito especial, de debates e palestras sobre a síndrome de Irlen, a utilização dos overlays, e, claro, por contar com a presença da doutora Márcia Guimarães e do Dr. Ricardo Guimarães, essenciais para a temática que estamos discutindo aqui. Primeiramente, gostaria de ressaltar que esse trabalho ele é resultado de algumas pesquisas que foram desenvolvidas há mais ou menos uma década atrás nos meus estudos de pós-graduação em psicopedagogia pela Unifran. Naquele contexto, chamou muito a atenção algumas crianças que apresentavam aspectos da síndrome de Irlen e esses aspectos dificultavam, essas manifestações dificultavam o desenvolvimento da aprendizagem, a aquisição da leitura e propriamente a gente ainda não tinha muito conhecimento do que era de fato a síndrome de Irlen. A partir desses estudos, houve a publicação de um artigo na Revista Brasileira de Psicopedagogia, que eu convido vocês a ler, porque lá a gente vai ter uma discussão mais completa do que nós iremos fazer aqui nessa apresentação. Também resultou uma publicação em uma revista da Inglaterra e a publicação também de um pequeno livro do mercado editorial americano sobre esse tema de diagnóstico e contexto de intervenção. Bom, para falar um pouquinho sobre a síndrome de Irlen, não tem como não falar da Ellen Irlen, que identificou no ano de 1983, lá nos Estados Unidos, a síndrome. Né? E essa síndrome ela se constitui numa alteração visoperceptual, que é originada por um descompasso da aptidão de adaptação à luz, né? Que gera alterações no córtex visual. Seu foco de ação acaba ali se concentrando nos déficits de leitura, né? Que vai gerar nesses indivíduos que manifestam a síndrome, interferindo diretamente assim, no processo de alfabetização, de aprendizagem, também, obviamente, vai acabar afetando o rendimento escolar e também as relações interpessoais. Né? É algo extremamente muito complicado para as crianças que, às vezes, lidam com diversos aspectos diferentes, novos, quando entram na vida escolar e se ela apresenta a síndrome, tudo isso vai ser extremamente mais difícil de experimentar, né? Essa experiência da vida escolar vai se tornar muito mais árdua. Em relação a esse aspecto, a Márcia Guimarães aponta para a gente que a síndrome ela se manifesta através do desfocamento durante o processo de leitura, né? Fotossensibilidade e restrição do campo periférico. Importante em relação às implicações clínicas e como isso vai impactar a qualidade de vida desses indivíduos, né? Importante ressaltar que as pessoas com a síndrome de Irlen, em geral, elas acabam apresentando dificuldades na adaptação a contrastes, por exemplo, figura fundo, tornando difícil a manutenção da atenção visual, gerando dores de cabeça frequentes. Né? Obviamente, a gente precisa analisar caso a caso, né? Mas algumas dessas manifestações acontecem. Elas também vão acabar apresentando uma grande intolerância à luz, principalmente à luz branca, fluorescente, aos faróis. Durante o processo de leitura também as páginas brancas elas se tornam ofuscantes e vai com toda certeza dificultar a ação da leitura e gerar incômodo. Então, por isso, a complicação nesse processo de aprendizagem, no processo de aquisição da leitura, isso vai interferir também nas diversas disciplinas que serão desenvolvidas com essas crianças. Bom, além disso, né, ela vai com toda certeza ocasionar irritabilidade, devido a todas essas dificuldades que se manifestam, distração durante o desempenho de algumas atividades, vai dificultar a visão então, em profundidade e até mesmo a habilidade para detectar a distância correta entre os objetos, contribuindo, por exemplo, para dificultar, né, a vida das pessoas ao praticar esportes, ao subir uma escada, por exemplo, até mesmo dirigir veículos. Né? Então, na vida adulta, se a síndrome ela não é identificada e o contexto de intervenção não é desenvolvido, a vida adulta também vai trazer uma série de problemas, né, na vida dessas pessoas. Bom,
Conjuntamente a esses eventos, né, a gente tem uma série de outras contrariedades que vão acabar ali se manifestando, lógico, respeitando as individualidades, mas, por exemplo, a frustração, ela pode aparecer, a baixa autoestima, a insônia, né, entre outros aspectos que vão dificultar a vida dessas pessoas. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, a gente tem vários, mas são somente alguns de como o texto fica para alguns indivíduos ou para algumas crianças que apresentam a síndrome de Irving, né? Veja que fica de fato muito difícil de conseguir ler um texto nessas especificações, né? Até mesmo assim com as letrinhas saindo do papel, né? É muito, muito complicado. Também trouxe 2 pequenos exemplos aqui que estão disponíveis em vários sites que trabalham a questão da síndrome de Irving, né? Então temos 2 exemplos aqui também de como fica a escrita dessas crianças, né? Então é muito complicado. Aqui pelas palavrinhas a gente pode até entender um pouquinho dessas questões que a gente tinha relatado aqui no último ponto em relação às implicações clínicas na qualidade de vida. Bom, o diagnóstico e o contexto de intervenção, bem rapidamente, né? A gente aqui não tem muito tempo, então nós estamos falando assim tudo de uma maneira bem mais geral e simples, né? Sem uma devida profundidade. Bom, é importante ressaltar que a síndrome de Irving ela pode existir simultaneamente com outras dificuldades de aprendizagem. Então, isso vai acabar exigindo uma intervenção de caráter multidisciplinar, e isso é muito importante. Então, você vai ter ajuda ali de pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, oftalmologistas, neurologistas, e, claro, a participação do professor, que se a gente estiver falando de crianças que estão, obviamente, desenvolvendo ali a aprendizagem, estão em idade escolar, é importante que o professor dessas crianças também entenda a necessidade de participação nesse processo de intervenção, né, durante a busca por dirimir essas questões que dificultam a vida da criança, né? Recomenda-se que a detecção ela seja feita, ou até quando a gente tem encaminhamentos, por exemplo, feitos por outros profissionais, por um screener, né, que é uma pessoa especializada na área. Então, segundo o Conselho Brasileiro de Ortóptica, a certificação de screener pode ser obtida nos cursos de surdo de aprendizagem relacionados à visão, organizados pela Fundação Hospital de Olhos e pelo Hospital de Olhos de Minas Gerais, Clínica Dr. Ricardo Guimarães, na cidade de Belo Horizonte, é um dos aspectos que a gente está tratando no dia de hoje, né? Essa certificação ela vai capacitar os profissionais das áreas de saúde, de educação, que podem, né, estar desenvolvendo a certificação e que vão acabar atuando por meio do teste do screening ou rastreamento, né, e da aplicação do protocolo padronizado conhecido como método Irving. Esse método ele vai possibilitar a detecção de quais comprimentos específicos da luz visível eles precisam ser anulados para contribuir de fato para que a vida desses indivíduos comece a melhorar, principalmente ao iniciar o processo de escolha das diversas opções de cores dos filtros que serão usados, os overlays, que também hoje é tema dos debates aqui no dia de hoje, né? Com a intenção, então, desses overlays, desses filtros, serem agentes facilitadores ali no desempenho e no conforto visual durante a atividade de leitura, mas contribuindo também para o desenvolvimento de outras atividades no cotidiano, no dia a dia desses indivíduos. Também eu acho interessante a gente ressaltar que o uso dessas sobreposições, né, dos filtros, não vai diminuir a dificuldade de caráter fonético e também não vai aumentar o vocabulário dos indivíduos que estão utilizando, né? Obviamente, o que vai acontecer é uma facilitação, né? Vai se eliminar as distorções e, por isso, a necessidade de um grupo de profissionais que vão contribuir para que a intervenção seja progressiva e, de fato, efetiva, né? É primordial que a gente tenha um grupo de outros profissionais atuando, de vários profissionais atuando, para que esses indivíduos, essas crianças que manifestem a síndrome de Irving, consigam superar as dificuldades a partir da utilização dos filtros, tá? Mas eles sozinhos não vão conseguir, obviamente, sanar esses aspectos que a gente estava comentando aqui. Bom, trouxe algumas imagens desses filtros, mas como eu falei, esse já é um tema que está sendo debatido aqui, então a utilização dos filtros para leitura, a composição de óculos também,
são itens essenciais nesse processo de intervenção, então não vou especificamente me aprofundar muito mais, porque a gente já está acompanhando uma série de elementos sobre o tema no dia de hoje. Bom, falando um pouquinho sobre alguns aspectos dos debates mais recentes que vêm acontecendo em relação à síndrome de Ealing. Alguns estudos, como por exemplo o de Anderson, entre outros pesquisadores, eles questionam que a utilização dessas lentes coloridas, né, elas, na visão deles, não devem ser recomendadas, porque eles associam essa utilização, né, a um resultado clínico que pode estar associado a um efeito placebo, por exemplo, ou o efeito de Hawthorne, né, em que todo o contexto de intervenção, os aspectos psicológicos, tudo ali ao redor desse processo, eles podem induzir uma melhora dos sintomas, independente do método interventivo. Porém, muito interessante, a Márcia Guimarães ressalta que o teste de screening, né, ele é feito após uma avaliação da acuidade visual, sobre a correção refracional atualizada quando necessário. Então, pelo screening, é que vai se verificar os benefícios com a supressão, por exemplo, das distorções visuais, que atrapalham muito a vida das pessoas, pela interposição de umas ou mais dessas transparências, né, coloridas, que vão ser selecionadas aí individualmente, dependendo do indivíduo, nós temos cores diferentes que vão contribuir para resultar nessa melhora que todos buscam no processo de intervenção, né? Então, uma vez determinada essa transparência ideal, o leitor vai passar a utilizar, né, sobre o texto, ou, por exemplo, sobre a tela do computador, né, ou a atividade que ele vai desenvolver utilizando óculos, por exemplo, também, contribuindo, então, para uma melhora. A neutralização das distorções facilita o reconhecimento das palavras lidas, como a gente até já vinha comentando aí nos slides anteriores, mas também cabe ressaltar que não vai permitir que a pessoa leia palavras que ela não sabe. Então, o aprendizado das palavras ele vai ser facilitado por, obviamente, a gente já não ter mais as distorções que vinham sendo apresentadas. Mas, de novo, ressalto aqui a importância de uma assistência nesse processo de aprendizagem, porque sem ela a leitura vai continuar se tornando difícil e estressante, né? Não vai ter milagre a partir dos overlays, precisa de um trabalho de fato intensivo para que essas dificuldades apresentadas na leitura, na escrita e com toda certeza que vão reverberar nas outras atividades do dia a dia ou dentro da própria escola, né? É extremamente necessário que você tenha uma equipe trabalhando nisso. Bom, seguindo com essa questão dos recentes debates, muitos pesquisadores vêm apresentando uma série de questionamentos sobre a sintomatologia, principalmente devido à similaridade, segundo eles, né, a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, dentro desse aspecto, acho interessante a gente demarcar algumas distinções aqui, né? Então, segundo a Márcia Guimarães, ao contrário da dislexia, algumas alterações estão ausentes, por exemplo, a dificuldade na aquisição da fala, da escrita, percepção auditiva, escrita invertida, pronúncia correta, escrita espelhada e déficits na compreensões de ordens verbais. E nesses casos é imprescindível também a intervenção implementada, supervisionada aí de fonoaudiólogos. Bom, para fechar a nossa discussão, então, muito rapidamente, e ressalto aqui novamente que a gente está apresentando alguns pontos dentro de todo um universo que é muito complexo, e por isso aqui a gente está, na verdade, mais instigando o interesse pela síndrome de Ealing, né? Se a gente for analisar os apontamentos da Ellen Ealing, que foi quem identificou a síndrome, a Márcia Guimarães, que eu trouxe aqui também para o nosso debate, diagnosticar e cuidar das manifestações geradas pela síndrome de Ealing, utilizando o método Ealing, pode contribuir para uma melhora significativa das dificuldades de aprendizagem a partir de, como nós já falamos, dos agentes facilitadores no processamento visual, lógico, conjuntamente a ações de vários profissionais que vão auxiliar no processo interventivo. Agora, durante o conjunto dessas ações, que serão trabalhadas, né, ao longo aí do processo de intervenção, a interdisciplinaridade ela é essencial e esse era um dos pontos que foi trazido na minha pesquisa inicialmente, lá quando ainda estava desenvolvendo a pós-graduação, né? E era a necessidade de trazer a síndrome de Ealing para o debate em outras áreas também,
para que esses profissionais começassem, então, a entender a importância do papel deles nesse processo de intervenção, tá? Lógico que, independente da tarefa de detenção proposta aí durante todo o processo, que vai exigir muitas coisas complexas, né? Toda a questão do desenvolvimento da aprendizagem ela vai acontecer aos poucos. Né? Isso precisa ser também levado em consideração. As coisas não vão acontecer muito rapidamente. É preciso compreender, lógico, obviamente, aceitar as particularidades de cada indivíduo, principalmente quando nós estamos tratando de, quando o nosso objetivo é auxiliar as crianças, né? Considerando que, obviamente, além de minorar essas dificuldades de aprendizagem, dentro desse processo todo, a gente trabalha a formação do ser humano. Nós estamos falando do processo educacional também, de seres humanos que vão conviver em sociedade, que têm seus acertos, seus limites. Então, esse processo, ele não é somente ali, a preocupação não é somente, obviamente, a aquisição ou aprimoramento, digamos assim, da leitura, da escrita. Você tem que trabalhar outros aspectos também com esses indivíduos. Bom, todo o processo de diagnóstico e intervenção da síndrome de Irlen, ele não está livre de questionamentos, obviamente. Então, por isso é essencial que cada vez mais a gente tenha uma gama maior de estudos mais aprofundados, que vão, obviamente, fornecer para nós subsídios mais sólidos, né, para o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo, sempre buscando a melhora, obviamente. E, lógico, pensando também para que as crianças e os adultos possam ter a oportunidade de aprender e viver sem esses obstáculos, acessando um tratamento mais congruente às dificuldades que eles apresentam. Né? Então, na verdade, a minha intenção aqui era trazer alguns aspectos de uma forma bem sucinta, convidar vocês, caso tenham interesse, de procurar as outras publicações para compreenderem melhor essa questão do contexto de diagnóstico e intervenção e a importância da multidisciplinaridade em todo esse processo, né? E aqui passar a conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome de Irlen. Apresento aqui algumas das referências que nós utilizamos na apresentação de hoje e agradeço novamente a oportunidade de estar participando de um dia tão especial de debates e palestras sobre o tema da síndrome de Irlen. Muito obrigado.